Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja, aliás, é a igreja masculina, né? Para abrir a Bíblia no capítulo 6 de Gênesis. Vamos falar hoje sobre homem na função de pai, né? Homem na função de pai. E o que está escrito no capítulo 6, a partir do versículo 5, está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito, em todas as famílias, está muito difícil criar filhos hoje. Muito difícil, eles só querem saber da internet, e eles vivem no celular, e eles não querem obedecer, e eles contestam tudo. E uma das coisas que nós temos certeza é de que nós estamos vivendo num período de muita corrupção e de muita violência. Eu moro no Rio de Janeiro, posso dizer isso claramente. Eu trabalho com crianças de favela e eu sei o que está acontecendo ali, mas não é só ali. Quando você se move para famílias ricas, também está acontecendo, porque eu vivo no palácio e na favela, eu transito em todas as classes por causa do Evangelho. Então, quantas vezes nós achamos difíceis conduzir filhos nessa época? O que eu tenho ouvido de tanta gente aí cometendo suicídio, mesmo dentro da igreja. E quantos pais estão com dificuldade aí, quantas famílias com dificuldade por causa da sexualidade de seus filhos e outras coisas. Mas eu quero dar exemplo de um homem que, no meio de uma sociedade cheia de corrupção e de violência, a Bíblia diz que ele andava com Deus, era Noé. A Bíblia está dizendo que entre os seus contemporâneos, ele era um homem justo e íntegro. Quer dizer, ele se destacava pela sua retidão e pela sua integridade. A Bíblia não fala nada da mulher de Noé. Ela fala de Noé. E a Bíblia diz que por isso Deus dá uma incumbência a Noé. Ele encontrou esse coração na terra e ele mandou construir a arca para a salvação de alguns casais de animais, e ali seria salva a família de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os 3 eram casados, e Noé construiu a arca, e quando chegou na hora, entraram todos na arca. 4 casais. 4 maridos e 4 esposas. Então, porque ele era um homem que andava com Deus, ele leva toda a sua família para a arca da salvação. Mas nós podemos ver que depois que eles ficaram lá um tempo, chegou a hora de saírem da arca. Então, nós podemos ver a família de Noé saindo da arca. Quando eles entraram, você pode imaginar, todo mundo ria de Noé, porque Noé estava construindo um navio no deserto.
Ele estava todo mundo que tem que construir um navio, constrói às margens de um lago, ou do mar, ou de um rio, mas ele estava construindo no deserto. Então, era muito lógico. Que isso, não é o que você está fazendo, construindo um navio no deserto? Como você vai levar isso para o mar? Foi Deus que mandou. Então, ele era motivo de riso para todo mundo. Imagina o que ele não passou. E quando a arca estava pronta e ele começou a botar os animais dentro, olha, você pode imaginar como as pessoas riam e ridicularizavam esse homem. Eu fico imaginando, na hora que Noé fechou a porta da arca, como as pessoas esmurravam aquela arca para entrar. O fato, a Bíblia deixa bem clara que todos que estavam fora da arca morreram. Todos. Só que quando eles entram na arca, entra Noé, sua esposa, seus 3 filhos, cada um com a esposa. Mas os parentes deles ficaram. Então deve ter sido um choque muito grande quando eles saem da arca e não havia ninguém. Não havia sequer um cachorro. Não havia ninguém, era um silêncio, era um mundo completamente diferente. Mas haviam caveiras, haviam esqueletos. Você pode imaginar a impressão dessas pessoas quando saíram ali daquela arca, sabendo que aquelas caveiras, aqueles esqueletos podiam ser de seus parentes. A família das noras de Noé, a família da esposa de Noé, os amigos, os vizinhos, todos tinham morrido. Então foi um momento de muito choque, de muita dor naquela família. O papel de qualquer homem seria, nesse momento, dizer, olha, vamos andar depressa, vamos fazer uma tenda para nós, vamos nos abrigar, vamos ver alguma coisa para comer, porque nós temos que começar a vida agora. Então, Noé olhou aquilo tudo e não se preocupou onde vamos dormir, o que vamos comer. A prioridade dele foi Deus. Ele toma a sua família e diz, vamos adorar. A Bíblia diz no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, nós vemos esse homem, esse pai, esse marido, cuja prioridade era Deus. Então, nós vemos a atitude dele, a atitude genuína de quem anda com Deus. Esse pai já salvou toda a família pelo comportamento dele. Agora, esse pai conduz a família toda para o altar de adoração. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus faz uma aliança. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Aí Deus dá uma promessa para todo o planeta Terra, para aquela família. Ele diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Deus vai fazer uma aliança com a família de Noé. Ele vai colocar um sinal nas nuvens, que nós chamamos arco-íris, de que nunca mais a terra será destruída por águas de dilúvio. Mas a Bíblia diz que no capítulo 9, no versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Eram 3 os filhos dele. Cão é o pai de Canaã. No versículo 19 diz, são estes os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então,
Nós podemos olhar toda a população mundial e dizer: todos descendem dos filhos de Noé. Está escrito na Bíblia, são esses os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, toda a população mundial tem o seu tronco lá nos filhos de Noé. Eu gostaria de chamar a atenção disso, porque, às vezes, nós deixamos passar muita coisa despercebida. Quando Jesus Cristo foi à cruz e efetuou a nossa redenção, pagou o preço da nossa redenção, ele disse: está tudo consumado. Não tenho mais nada para fazer aqui. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tudo nós sabemos que aconteceu. Mas ele havia dito para os seus discípulos, ele disse para seus discípulos: ide, antes dele subir para o céu, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a eles o que eu tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus Cristo diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, isto está englobando toda a população mundial que descende dos 3 filhos de Noé. Agora, Jesus Cristo diz: mas agora vocês não vão, não saiam da cidade, até que do alto vocês sejam vestidos de poder. Quando é que vai ser isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, eles tinham a mensagem da redenção para entregar a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as raças de todas as línguas. Jesus sobe, no dia de Pentecostes vem o Espírito Santo. Então começa um movimento na terra, começa uma dispensação chamada igreja, agora na batuta do Espírito Santo. E as coisas começam a acontecer em Jerusalém. Jesus Cristo disse: em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Começa tudo em Jerusalém, mas a igreja estava bonitinha ali em Jerusalém. Parece que Jerusalém era os confins da terra. E os anos se passando. Então, Deus permite que haja o julgamento e a condenação de Estevão no capítulo 7 de Atos. No capítulo 8, a Bíblia diz que Paulo assolava o caminho, entrando pelas casas e pegando homens e mulheres, os encarcerava. Isso produziu a primeira diáspora da igreja. Por quê? Porque Estevão foi apedrejado. Isso deu um ibope muito grande para Paulo e para os fariseus. Então, Paulo, que era um cidadão romano, falava grego, latim, hebraico, aramaico, discípulo de Gamaliel, e ele era um jovem cultíssimo. Então, ele ficou com toda a autoridade. Ele entrava pelas casas, prendia os irmãos. A Bíblia diz que a perseguição foi tão grande, que todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, deixaram Jerusalém. Agora, vem o Espírito, no capítulo 8, isso está acontecendo já na batuta do Espírito Santo. No capítulo 8, então, a Bíblia, capítulo 8 de Atos, fala da primeira grande diáspora da igreja. A igreja se espalhou para todo canto, porque nós sabemos que crente tem medo de morrer. E quando os crentes lá em Jerusalém vão morrer, todos eles deram no pé, largaram tudo, os apóstolos ficaram, mas eles foram e se espalharam. Só que à medida que eles iam para cá, para Antioquia, para Síria, para Samaria, eles iam levando a palavra. Porém,
agora o evangelho vai sair dos termos de Israel. Então, ele vai atingir a população mundial. A população mundial é descendente dos 3 filhos de Noé. A Bíblia diz, são estes os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E deles se povoou toda a terra. A impressão que nós temos é que o Espírito Santo olhou para o pai, Noé. Para o pai. Aqui a gente vê a fidelidade de Deus para com o pai, que procura agradar a Deus acima de tudo. Noé, como pai, deixa 3 filhos, agora vem o Espírito Santo. E para todo o desenvolvimento ali, em Atos, para levar o evangelho primeiro à descendência de Noé. Porque no capítulo 6, no capítulo 8 de Atos, o Espírito Santo dirige a salvação na direção do filho chamado Cão. No capítulo 9, ele leva a salvação na direção do filho chamado Sem. E no capítulo 10, do filho chamado Jafé. Como? No capítulo 9, vem a salvação para um etíope eunuco, que era tesoureiro do reino da Etiópia. E assim o cristianismo entra na Etiópia. Por quê? Porque Cão, o filho de Noé, teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi é a Etiópia, Pute é a Líbia, Misraim é o Egito, Canaã é a Palestina. Então, quando ele atinge está escrito aqui no capítulo 10 de Gênesis, os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Quando o Espírito Santo entra trazendo a salvação, nós lembramos o que aconteceu no capítulo 8 de Atos, pelo ministério de Filipe, o anjo fala com ele vai, o Espírito Santo manda ele acompanhar a carruagem do homem, e ali ele batiza o homem, e o evangelho entra na Etiópia, entra na descendência de Cão, através daquele etíope. No capítulo 9, o Espírito Santo dirige a salvação para a família de Sem, de forma específica, porque Paulo é a conversão de Paulo, e Paulo é semita, ele descende de Sem, ele é descendente de Abraão. Abraão é da tribo de Sem. Eu morei na terra de Abraão 3 anos, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Lá era Noé, Abraão, essa gente boa toda. Então, no capítulo 9, ele dirige a salvação para outro filho chamado Sem, com a conversão de Paulo. E no capítulo 10, ele vai levar a salvação para a família de Jafé. Por quê? Porque ele entra na casa do gentio, de um gentio chamado Cornélio. E Cornélio, por ser gentio, ele descende de Jafé. Se vocês olharem aqui mesmo no capítulo 10 de Gênesis, você vai ver os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Esses aqui são habitantes ali da Europa, especialmente naquela região dos Montes Urais, naquela região toda ali da Rússia. Quando você lê Ezequiel 38 e 39, você vê Deus dizer para o profeta: volta o teu rosto contra Gog, príncipe de Magog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Ros, algumas Bíblias não têm Ros, porque Ros é a reunião de todos os povos de língua russa. Então, aqui ele atinge os gentios que descendem de Jafé. Então, nós vemos essa direção total do Espírito. Antes de partir para todas as nações,
sem direção, ele direciona para o tronco. Sem cão, Jafé, ele direciona a salvação na direção de cada filho de Noé. Então, aqui nós vemos como Deus usa da sua fidelidade para um pai. Ele honra a família de Noé, porque Noé era um homem que andava com ele. Uma das coisas mais difíceis hoje de fazer é encontrar homens que oram pela sua família, homens que oram com a sua esposa, homens que chegam diante de Deus trazendo todos os seus filhos. Quando nós olhamos a situação aqui de Noé, Noé não apenas ele andava com Deus, mas ele, entre os seus contemporâneos, a Bíblia diz que ele era íntegro e justo. Quer dizer, ele era um homem que tinha testemunho de vida. Um homem que tem testemunho de vida, o testemunho dele é aparente. O testemunho dele é aparente. Quantas vezes eu tenho falado isso com as pessoas? Hoje em dia está tão fácil encontrar pais que são tão bonzinhos. Eles são tão bonzinhos com os filhos dele que parece até que Deus é mau. E pelo fato deles serem tão complacentes, eles se tornam coniventes. Quando nós vemos a história de Eli, ele era o sumo sacerdote. A Bíblia não diz que Eli fez isso ou aquilo errado, mas Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Eles eram sacerdotes do templo, mas eles praticavam imoralidade sexual com as mulheres que atendiam a porta da tenda da congregação. Eli sabia. Ele simplesmente chama os filhos. E lá em 1 Samuel, eu fico tão triste quando eu vejo aquele negócio, aquele jeito de falar com filho. Filhos meus, um homem mole, que não sabe lidar, que tem que educar os filhos. Aqui diz assim, no 1 Samuel 2, versículo 23, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Veja se isso é um jeito de se falar com o filho que está pecando e levando os outros a pecar. Eles eram sacerdotes. O papel desse pai era ter mandado os 2 fora dali. Mas não, era filho, porque o melhor filho para educar é o filho dos outros. O nosso a gente sempre acha uma desculpa. Resultado, quando chegou a hora H, esses 2 morreram na guerra, os 2 filhos de Eli. Quer dizer, quem morre na guerra morre como herói, derrotado, mas morre. Agora, quem foi que morreu com morte de maldição foi Eli. Porque ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu por sufocamento. E morte de sufocamento na cruz é morte por maldição. Porque ele de complacente se tornou conivente. Se nós não ensinarmos para a criança desde pequena que não é não, sim é sim, porque criança experimenta a gente. Uma vez eu estava ali no Morro Dona Marta, tem uma mina. Pode faltar água da rua, mas a mina sempre tem água. Vem de lá da montanha, onde tem um Cristo Redentor. Eu estava conversando com a senhora e a menina dela era lá do meu projeto. Mãe, posso ir na casa da Raimunda? A mãe, não. Mãe, eu quero ir na casa. E eu lá ouvindo. Eu não podia fazer nada. Fosse lá na casa de Maria Marta, era diferente. Tá? A mãe disse não 4 vezes. Olha, vai, pelo amor de Deus, vai. Eu disse, calma. Fulana, se eu aqui, a tia Edmeia, dissesse não, você ia insistir? Ah, não. Eu disse, você está vendo? Quando eu digo não, ela sabe que é não. Mas quando você diz não, ela insiste porque o seu não pode virar sim. É só ela insistir, ela vence pelo cansaço.
Essa menina está com 7 anos. Daqui a mais 7 anos, ela vai insistir com você, para ir em qualquer lugar que não deve, e ela sabe que insistindo você vai deixar. Você não está educando sua filha. Eu disse. Ela podia ter dito, não é da sua conta, mas era da minha conta, porque eu amo a menina. Então, às vezes, nós somos tão complacentes que nos tornamos coniventes, aí nós somos responsáveis pelo pecado que o outro comete. Nesse caso aqui, nós vemos que Noé, a Bíblia diz que ele era justo e íntegro, um homem correto. Quem diz, a Bíblia não diz que ele perguntou para os filhos, alguém de vocês quer ficar fora da arca? A Bíblia diz que ele entrou com os filhos e as noras e a esposa dele. Naquela casa, todo mundo sabia quem mandava. Todo mundo obedecia à autoridade. O que está muito difícil hoje, nós vamos amolecendo e corremos o risco de copiar o exemplo do mundo. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que este mundo é caído. Este mundo jaz no maligno. E aquilo que é caído e que jaz no maligno, ele não se estabelece. Ele vai caindo e piorando cada vez mais. E se nós estamos vivendo de acordo com os princípios deste mundo, nós também vamos caindo. E nós vamos arrebentando com a família, porque nós não nos mantemos. Um homem tem que saber que ele é responsável pela casa. Você vê aqui Noé, quando ele sai da arca, ele conduz a família para o altar de adoração. Olhe a família de Noé. A Bíblia diz que delas povoou toda a terra dos 3 filhos. E quando vem o Espírito Santo vai direto na família de Noé. Ele ocupa, assim que começa a diáspora da igreja. No capítulo 8 de Atos, ele vai atingir um etíope na direção de Cão. Um semita, que é Paulo de Tarso, na direção de Sem, e um descendente de Jafé, que é Cornélio. Porque você vê a fidelidade de Deus, o jeito arrumado de Deus fazer. Está vendo, Noé? A salvação em meu filho foi direcionada imediatamente para a tua família. Uma das coisas que eu sempre orei, depois que aconteceu minha conversão, que minha conversão aconteceu no Iraque, exatamente na terra de Abraão. Eu orava pelo Iraque, eu sempre orei pelo Iraque. Iraque, Israel, Inglaterra e Brasil. E eu dizia, Senhor, no meu coração existe uma certeza, que tu não deixarás a terra de Abel, a terra de Adão, a terra de Noé, a terra de Abraão, sem conhecer a salvação no descendente, que é Jesus Cristo. Eu tenho certeza no meu coração que o Senhor há de fazer alguma coisa pelo Iraque. E agora, quando eu vejo essa profusão de conversões no Iraque, eu fico tão feliz de saber que tudo começou ali e a salvação em Jesus Cristo está chegando lá. Eu fico feliz de ver, porque no Iraque foi construído um Estado só para matar cristãos. O ISIS, ali descendo de Bagdá para a Síria, fundaram um Estado ali onde era a Torre de Babel, só para matar cristão. Todos os dias eles matam cristão, todos os dias é sangue derramado, todos os dias tem sacrifício de filhos de Deus. Por quê? Porque o caminho de sangue está voltando para o lugar onde foi derramado o primeiro sangue de um mártir, de Abel, que foi ali. Então, nós vemos assim como Deus, ele se compraz na vida de um pai de família que segue com ele. Nós podemos ver lá em Atos 10, tem um homem
O nome dele é Cornélio, vamos logo ver Cornélio. Esse homem, a Bíblia diz que ele não era judeu, mas a Bíblia diz que no capítulo 10 de Atos, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Pensa o que é você ter um pai que de contínuo ora a Deus. Lógico que a família dele está coberta. Está debaixo do guarda-chuva dele, está coberta. Por quê? Porque ele orava a Deus. De contínuo. Olha o que a Bíblia diz deste homem. Um dia, só que este homem não conhecia Jesus Cristo. Não conhecia a salvação em Jesus Cristo. Deus manda um anjo lá. Vai lá. O anjo diz para ele, Cornélio. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Do Cornélio, o pai, o marido é que orava. Não está falando nada que se os filhos faziam, se a mulher fazia. Mas ele fazia. E o anjo diz para ele mandar mensageiros a Jope, para trazer Pedro, que estava lá em Jope, para ali, para a casa de Cornélio. Aí teve tanta coisa que aconteceu, Pedro vem. E quando Pedro chega lá, Cornélio diz para ele, aqui no versículo 33, portanto, sem demora, mandei chamar e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu gosto desse versículo. Porque quando você sai de casa, você vem para a igreja, você deixa a sua família, você trabalhou o dia todo, que eu tenho certeza que aqui ninguém estava deitado o dia todo. Trabalhou o dia todo e gastou dinheiro, está cansado, tem família, queria ficar em casa, sofá bacana, mas vem para cá. Vem para cá. Para quê? Para ouvir tudo o que foi ordenado ao pregador da parte de Deus. Portanto, eu levo muito a sério o púlpito por causa disso, que o povo vem, não é para ouvir nada a meu respeito, não é para ouvir o que Deus mandou falar. Né? E Pedro, então, começou a falar. E ele já tinha reunido toda a sua família e os seus amigos na sala. Cornélio foi buscar as pessoas próximas dele, reuniu tudo ali. E Pedro começou a falar de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo não deixou Pedro concluir a história. A Bíblia diz que no versículo 44, que ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos. Alguma vez, quando Cornélio orava, ele pensou que Deus ia movimentar um anjo para vir dizer a ele, a quem ele devia chamar para trazer salvação para a sua família. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Orar é conversar com Deus. E Deus não esquece da nossa oração. E o mais lindo é que quando você fala com Deus, é como se não existisse mais ninguém no universo. A atenção de Deus é voltada para você. Cornélio fazia isso, sem saber que Deus ia a tal ponto. Deus movimentou anjo, movimentou um apóstolo, movimentou tudo para levar salvação à casa de Cornélio. Ali todos foram salvos que estavam, a família dele, os amigos, todos que estavam ali. Por quê? Por causa da oração no Pai. A oração de um chefe de família, a oração de um cabeça de lar. Nós precisamos levar a sério
e saber que Deus não mudou. Olha, Deus, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Se você olhar, Maria, mãe de Jesus, ela era prometida para José. Quer dizer, José já devia ter pago o preço e estava esperando a hora de ir buscá-la para levar para a casa dele, que o casamento judaico era assim. O anjo chega lá e fala com ela: olha, você é bem-aventurada, você foi escolhida, você vai ter um filho e tudo mais. Ela disse: eu não posso. Ele disse: não tem problema, eu sou virgem. Ele disse: não tem problema, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: então, se é assim, tudo bem, faça-se em mim segundo a sua palavra. E aí o Espírito Santo cobriu a palavra que veio no ventre dela, e Jesus Cristo começou a ser formado ali. O Espírito falou com ela, o anjo falou com ela. Quando foi mais que o anjo falou com Maria? Nunca mais. Sabe por quê? Porque José resolveu desprezá-la. Mas veio o anjo no sonho e disse para ele: não temas de tomar Maria, tua esposa, porque o que se faz ali é do Espírito Santo. No outro dia ele acordou, foi lá, pegou Maria, resolveu o casamento dele. Nunca mais o anjo falou com ela, porque tinha marido. Quando chegou na hora de mandar para o Egito, o anjo aparece para ele em sonho e diz: ei, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. Na hora de voltar do Egito, toma o menino e sua mãe, ó José, e leva de volta. Quer dizer, tinha marido. Deus então fala com o marido. Não significa que Deus está de mal com a esposa, mas Deus tem princípios, e o princípio dele é que o marido é o cabeça. Então, ele manda as coisas pela cabeça e ele recebe pela cabeça. Não significa que a mulher está proibida de orar, não é isso. É que muitas vezes nós nos esquecemos do papel relevante que tem a pessoa do homem numa casa. Sara já tinha morrido e Abraão já tinha morrido quando Isaac estava numa situação muito difícil. Ele foi expulso da terra de Abimeleque e, para ir para Berseba, tinha que atravessar o deserto, mas a situação era muito difícil, porque havia umas caravanas de ismaelitas e Ismael era o maior inimigo que Isaac tinha, porque era o primeiro filho de Abraão. Ele odiava Isaac. E Isaac agora tinha que atravessar o deserto. Como? Então Isaac resolveu seguir uma trilha que o pai dele tinha feito uma vez, porque o pai dele vinha abrindo poços no deserto. E os filisteus depois entulharam os poços. Mas ele achava: se um dia meu pai encontrou água ali, eu vou encontrar também. Então eles desceram para o deserto, expulsos da terra de Abimeleque. Acharam o primeiro lugar onde tinha um poço, cavaram e brotou a água, mas os filisteus vieram, brigaram e expulsaram eles daí. O poço se chamou Ezeque, que significa contenda. Desceram, não sei quanto tempo depois, encontraram outro lugar, onde também Abraão tinha feito um poço, mas os filisteus encheram de terra, eles cavaram. E quando a água brotou, festa. Os filisteus vieram de novo, o poço recebeu o nome de Sitna, que quer dizer ódio. Tiveram que descer, não dava para ficar lá. E mais adiante, muito mais, encontraram outro lugar, tiraram o entulho, era muito longe, os filisteus não vieram. Esse poço se chamou Reobote, que significa prosperidade. Era o poço da prosperidade. Durante todo esse tempo, Isaac tinha medo, porque a qualquer momento no deserto, a caravana dele podia ser saqueada pelos ismaelitas. Vocês lembram que foram os ismaelitas que levaram José
e venderam no mercado escravagista do Cairo. Eles saqueavam outras caravanas, eles matavam, eles roubavam, eles vendiam pessoas como escravas. Era isso que podia acontecer com ele. Mas a Bíblia diz que quando, depois de Reobote, no capítulo 26 de Gênesis, depois de Reobote, eles foram para Berseba. E no capítulo 26 de Gênesis, diz assim, no versículo 23, diz, dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus aparece para Isaac só agora. Por que Deus não se apresentou para Isaac na hora que ele foi expulso da terra de Abimeleque? Porque Deus queria provar para Isaac, eu tomo conta de ti, rapaz. Ele atravessou o deserto todo sem água, toda vez que achava água, os filisteus tomavam. Ninguém morreu de sede. Nenhuma ovelha dele morreu. E não apenas isso, eles não foram saqueados. Agora que ele acabou de atravessar o deserto, Deus aprende, ele vai para Berseba e Deus aparece e diz para ele, ei, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Olha só. Por que Deus se apresentou para ele? O pastor não se apresentou aqui. Porque todo mundo sabe quem é o pastor. Mas ele me apresentou, porque ele disse, tem gente aqui que não conhece a irmã Edmeia. Então, se Deus se apresentou para Isaac, é porque Isaac não o conhecia. Isso pode acontecer. Você é um homem de Deus, você é fiel e tudo mais, mas seu filho pode ser que não conheça a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nasci numa família de cristãos. Meu pai, eu tocava órgão na igreja. Pensa bem. Batista, ouvia tudo. Eu não era convertida, eu era crente. É aquele negócio, não bebo, não fumo, não vou na boate, não faço nada disso. Sou crente, mas não é nascida de novo. Não é? Então eu não conhecia a Deus. Eu passei a conhecer a Deus depois da minha real conversão, que aconteceu no Iraque, quando eu estava com 32 anos. O que eu quero dizer é que Isaac não conhecia o Deus do pai dele. Por isso que Deus se apresenta. E Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu não sou o teu Deus. Eu sou o Deus dele. Olha, Deus falando para esse filho. Aí ele diz para Isaac, não temas. Por que Deus diz para Isaac, não temas? Quer dizer, eu sei que tu estás com medo esse tempo todo. Não temas porque eu sou contigo. Ele diz, abençoar-te-ei. Multiplicarei a tua descendência por causa de ti, não, por causa de Abraão, meu servo. Quer dizer, tudo o que eu estou fazendo e que eu vou fazer não é por causa de você, não, porque eu não sou o seu Deus. Eu vou fazer por causa do seu pai, porque ele era meu servo. O que é que nós aprendemos nisso? Aprendemos que Abraão deixou oração e serviço na poupança de Deus para o filho dele. Às vezes nós nos preocupamos em deixar tantas coisas para os nossos filhos. Não é? Eu agradeço a Deus que meu marido deixou apartamento, hoje eu não tenho que pagar aluguel, deixou pensão, eu não preciso me preocupar com o meu sustento. Mas Abraão deixou algo que ninguém podia tirar de Isaac. Porque toda a riqueza de Abraão ele deu para Isaac. Mas Isaac podia ter perdido isso tudo no deserto, ter sido roubado, ter sido saqueado pelos ismaelitas. O que valeu para Isaac foi exatamente a herança que o pai dele deixou em Deus, porque foi Deus que livrou Isaac de ser saqueado. Foi Deus que livrou Isaac de ter morrido de sede no deserto. Então, esta é a poupança que às vezes nós nos esquecemos de fazer. Deixar oração e serviço
na poupança de Deus para os nossos filhos. Você vê que agora, quando Deus diz isso, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, a ficha foi caindo para Isaac. Aquele Deus que meu pai servia, aquele Deus que meu pai falava, aquele Deus que tirou meu pai lá da Caldeia, aquele Deus a quem meu pai entrega dízimo, ele começou, aí ele levantou ali um altar, e ele se rendeu ao Deus de Abraão, tanto que quando Deus vai se revelar para Jacó, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Porque Deus agora aqui passa a ser o Deus de Isaac. O que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos orar pelos nossos filhos. Eu estou falando, mas de modo muito especial com o pai. É preciso que você ore com seus filhos e por seus filhos. Pela sua esposa, pela sua casa, pela sua vida. Porque você é indicado para isso, porque esse é o estilo de Deus. Que você vá diante de Deus pela sua família, que você leve seus filhos, não apenas ore com eles, mas ore por eles. Não precisa ser oração de 1 hora, 2 horas, 5 minutos. Você para o que estiver fazendo e você ora, você fala com Deus sobre os seus filhos, abençoa os seus filhos, pede a bênção de Deus, cerca, traz diante de Deus a necessidade que você tem no coração para a sua família. Porque orando a Deus, você traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Lembra de Cornélio? Ele de contínuo orava a Deus. E você vê que Deus moveu o anjo, moveu o apóstolo, moveu tudo, e a salvação veio para dentro da casa dele. Todos vieram a conhecer Jesus Cristo, por quê? Porque Cornélio, de contínuo, orava a Deus. Você vê Noé? Noé era um homem que andava com Deus, e ele achou graça diante de Deus. Resultado, Deus podia ter feito as coisas diferentes, mas ele simplesmente disse, não, eu quero uma arca, porque assim Noé será salvo com a sua família. E por causa disso, você vê até depois, quando vem o Espírito Santo, ele direciona a salvação para os 3 filhos de Noé. E você vê aqui Abraão, depois de morto, depois que ele já tinha ido, Deus vem suprir a necessidade do filho de Abraão, porque Deus estava olhando para Isaac desde muito tempo, mas agora ele se revela, ele fala com Isaac, porque é evidente o que Deus fez na vida dele. Você vê que até os próprios inimigos dele, quando vieram, disseram, vimos claramente que o Senhor é contigo, Isaac. Quer dizer, ninguém atravessa um deserto assim como você atravessou, sem água e não morreu, sem ser saqueado. Você simplesmente, toda vez que achava água nós tomávamos, e vocês sobreviveram. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Quer dizer, dava para todo mundo ver a mão poderosa de Deus sobre a vida de Isaac. Por quê? Porque o pai dele orou a Deus por aquele filho. Porque o pai dele ia diante de Deus por aquele filho. Uma das coisas visíveis na nossa família é a bênção de Deus sobre nós, e todos nós sabemos que foi por causa do papai. O papai era um homem que orava. Cometeu alguns erros, ele caiu em adultério uma vez na vida e eu nasci. Eu sou filha do adultério dele. Mas ele era um homem que orava. E nós sabemos, nós vivemos em paz todos, graças a Deus, mas uma coisa é certa, um pai que ora, a sua família está protegida. Ele cobre a sua casa. Você não tem que se preocupar com outras coisas se você ora pela sua casa, se você ora pela sua família, se você ora com eles. Você
Às vezes pensa que a oração tem que ser uma coisa fenomenal, não. Orar é falar com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer homem fala com seu amigo. Não é? Oração é conversa. Você precisa abrir o coração com Deus, abra o coração com Ele, diga para Ele a sua preocupação com seus filhos. Coisas que às vezes você não pode dizer para sua esposa, às vezes uma preocupação que você não pode dizer para seus filhos, fala com Deus que é seu pai, Ele que lhe fabricou no ventre da sua mãe. Ele sabe das suas preocupações como homem nesse momento, Ele sabe do que ele vai na alma. Procura andar com Deus, procura desenvolver essa intimidade com Deus. E você vai ver as coisas mudarem. O seu coração vai ficar mais alegre, vai se encher de alegria. E Deus, o Senhor Deus, abençoará os seus filhos sempre, mesmo quando você não estiver mais aqui. Você vê que Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele orou não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu não morreu. E porque esse Deus nunca morre, na hora que seu filho estiver numa dificuldade, atravessando um deserto, cercado de inimigos, ele vai lá e cobre. Por quê? Por causa do Pai que orou a Deus. Isso é visível. Amém? Ó Senhor, Deus nosso Pai, nós te pedimos neste momento, ó Pai, que haja um fortalecimento no coração dos teus filhos que estão aqui. Nós te pedimos neste momento, Senhor, desata todos os nós, quebra todas as amarras que os afastam do lugar da oração. Cria neles um coração que te busque, que te queira cada vez mais. Dá a eles o dom de querer orar a ti, de querer trazer a sua família toda aos teus pés. Abençoa e guarda essas famílias aqui representadas. Toma essas famílias nos teus braços eternos. Batiza a casa desses irmãos com uma unção nova de alegria. Faz resplandecer sobre eles o teu rosto e dá-lhes a tua paz. Amém.